Paz de Cristo para você que nos ouve pelo rádio, você que está nos assistindo aqui na internet, não assistindo, mas cultuando a Deus junto conosco aqui direto de Salvador. Que Deus possa falar ao nosso coração, que Deus possa falar a nossa vida nessa noite. Que uma coisa eu tenho certeza, toda vez que a gente abre a boca para deixar Deus falar, tem algo novo. E a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Aqueles que querem ouvir, vão ouvir. Aqueles que não desejam ouvir, não vão ouvir. Porque vão ouvir, mas não vão entender. Porque não querem ouvir a palavra de Deus. E é bom quando a gente quer ouvir. Porque a Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Nem todo mundo que ouve a palavra de Deus tem interesse nela. Por isso que um dia Jesus pregou e alguns não receberam essa palavra, ouviram, mas não entenderam. E aí perguntaram: mas por que eles não entenderam? Porque tem gente que Deus já sabe que não vai usar bem a palavra. E aí ele ouve, mas não entende. É por isso que algumas árvores, algumas sementes, elas não brotam. Porque simplesmente é como aquela semente que cai nos espinhos. Tem pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam a palavra. Essas pessoas são covas rasas. Ouvem a palavra há tanto tempo. E nós temos clamado a Deus pela vida de familiares, de esposas, de maridos, de filhos, que a vida inteira está ali do seu lado ouvindo Jesus. E por outro lado tem crentes que não estão dando testemunho. Esse crente que não quer produzir frutos, tem que produzir frutos para dar os frutos para os outros e trair os outros para Jesus. Então, que a paz de Cristo que rege nesse limite faça com que nós abramos os nossos corações para que possamos repartir, compartilhar essa palavra. E eu convido a igreja, convido a você aqui da internet, a abrir a Bíblia em Ezequiel, livro de Ezequiel, fica no Velho Testamento. Eu gosto de compartilhar sobre o que podemos aprender no vale de ossos secos. O que podemos aprender? Por que a Bíblia colocou o profeta diante de uma situação daquela? O que ele quis ensinar? O que Deus queria falar? Então hoje Deus quer usar o vale de ossos secos para falar o meu coração, para falar a minha vida, para falar a sua vida e a vida de todos aqueles que estão ouvindo essa palavra e com certeza vão ouvir. Ezequiel 37, 1 a 14. Aqui conta a história de um vale de ossos secos. E assim diz a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: fala, profetiza a estes ossos, e diz-lhes o seguinte: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e tornareis a viver. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito, e vocês vão tornar a viver, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizeis segundo me fora ordenado. Enquanto eu falava, eu profetizava aqueles ossos. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam uns contra os outros e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas ainda não havia neles o Espírito. Então ele me disse: fala novamente, profetiza, dá ordem ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim está dizendo o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam.
E eu fiz o que o Senhor mandou, profetizei, como Ele me disse, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, fala, profetiza, diz: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, e quando eu abro a minha boca, quando eu abri a minha boca, quando eu abri a vossa sepultura, e vos disser: sai dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vocês vão viver, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Ali sabereis que eu sou o Senhor. Isto o fiz, diz o Senhor dos Exércitos. Estamos vivendo momentos difíceis no mundo. Se você é um cidadão do mundo, cidadão esperto, atento às notícias, o nosso mundo está vivendo em caos. Governos não se entendem, os povos estão sendo expulsos dos seus países por causa de fome, por causa de perseguições. O mundo está de cabeça para baixo. O mundo, na verdade, é um vale de ossos secos, sem esperança. Vai conversar com uma família refugiada lá do lado da Síria. Que esperança aquela família tem? Vai conversar com alguns refugiados aqui no Brasil, da Venezuela. Qual a esperança desse povo? E a gente precisa entender que a esperança que essa turma precisa, é o que a gente tem pregado. O mundo precisa de Jesus. E nesta noite eu quero dizer para você que está vivendo no vale de ossos secos. Eu quero dizer para você que está olhando as questões do mundo e você diz que não tem jeito. E você que se diz igreja, está desanimado, desesperançoso e diz que não tem jeito. Nem para culto quer saber mais, nem ler Bíblia quer saber mais, nem orar quer saber mais. Cadê a sua esperança? Será que você é um daqueles que está lá no vale de ossos secos e só vê ossos? E não é seco não, você está vendo ossos sequíssimos. E você diz assim: não tem mais jeito, acabou tudo. Será que acabou? Aí que está o segredo. Por isso que o Evangelho não é religião, por isso que Cristo não está morto, porque as coisas que a Bíblia fala, elas são diferentes. E a nossa briga não é contra carne e sangue. E Satanás quer que você olhe sempre para os ossos secos, olha sempre para aquilo na sua vida e diz para você que não tem jeito. Olha para as famílias, olha para o país, olha para o mundo, e a gente às vezes não tem jeito. Tem jeito sim. Essa palavra que eu estou pregando aqui é viva e eficaz. Amém. E ela não foi escrita por homem algum. Ela foi escrita pelo próprio Deus. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. E o que ele está dizendo em Ezequiel aqui? Há mais de não sei quantos mil anos, essa palavra é hoje, aqui agora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que é que esse texto nos ensina? Primeiro, o contexto era de desolação. Não é diferente de muitos hoje. Vai dizer para 13 milhões de brasileiros desempregados, vai dizer para não sei quantos mil coreanos que estão em escravidão profunda, vai dizer para muitos que estão agora presos, vai dizer para muitos que estão nas sarjetas. Esses são pessoas que a Bíblia está se referindo no nosso presente. Vidas sem Cristo, elas são um verdadeiro osso sequíssimo. Ezequiel representava a igreja naquele momento, o homem de Deus. A igreja hoje é a boca de Deus, é o profeta aqui no mundo. A igreja precisa dizer para o mundo que sempre tem uma saída, sempre tem um jeito. Infelizmente já tem muitos da igreja que está caindo fora,
por desespero, por desânimo, porque não tem mais esperança. E quem sabe você está me vendo aqui, me ouvindo, e você está numa situação que nem tão grande, tão profunda é, e você já desistiu da vida. O Senhor quer falar contigo também. Momento de desolação, momento de desespero, momento que não vê nenhuma luz no fundo do túnel. O povo estava, além de isolado, o povo estava exilado. Ezequiel 20, 32 diz que eles não criam mais em Deus. O que é que um deserto nos ensina? O que é que um poço de ossos secos nos ensina? Primeiro, cuidado, porque a primeira coisa que eles perderam aqui foi a confiança em Deus. E a confiança no único que poderia resolver o problema. Quem sabe é o seu caso. Não quero saber mais de Deus, não quero saber mais de igreja, eu quero cuidar da minha vida. E Jesus vai dizer em João 15: sem mim você não pode fazer nada. Quantas pessoas na minha caminhada eu já vi e não estão mais no Evangelho, porque tiveram problemas familiares, problemas de enfermidade, problemas de desemprego, e disse: primeiro eu vou resolver, e quando eu resolver eu volto. E muitos deles não voltaram mais para Jesus, porque você não pode fazer nada se Jesus não estiver com você. Salmo 127, 1: você não pode edificar casa se Deus não edificar, é em vão. O que fazer diante de ossos sequíssimos? Quem pode dar vida? Quem pode resolver o problema? O problema é que nós, igreja, hoje, estamos deixando de pregar o Evangelho, o poder de Deus, conforme Romanos 1,16, para pregar a religião, para pregar os projetos sociais da igreja, para pregar o que a igreja está fazendo de bonito. Não. A ordem foi: vai ao mundo e prega o meu Evangelho, e aqueles que creem serão salvos, e aqueles que não creem estarão condenados. Vocês têm que fazer aquilo que eu mandei vocês fazer, ensinar o que eu ensinei para você. Não invente nada. Mateus 28. Ele não mandou a gente fazer acampamentos. Acampamentos é um acessório. Ele não mandou a gente fazer congressos para atrair pessoas. Ele não mandou a gente fazer nada. Ele só mandou você viver diariamente a palavra dele e dizer ao perdido a boa nova de salvação. Porque ao seu redor você está vivendo. Quem sabe você está dentro desse poço de ossos secos. E quem vai dar vida? E quem pode resolver o problema? O que falta na igreja hoje? Faltava em Israel quando estava em exílio. Que o povo chegou e pediu para Israel cantar um hino. Israel estava triste, abatido, e disse: como podemos cantar se a gente está distante da nossa terra? Tem gente que está distante de Deus. Às vezes tem gente que está dentro do templo, mas está fora da igreja. E quando alguém pede: pelo amor de Deus, me ajuda, você não tem a palavra da vida. Pedro disse para aqueles homens que estavam no templo: não temos prata, não temos ouro, mas nós temos uma coisa que você precisa muito mais do que prata e ouro: Jesus. Nós cantamos uma música: nós temos o que o mundo precisa, Jesus. E quando alguém encontra Jesus, esse alguém passa a ter vida, esse alguém passa a florescer no deserto. Eu jamais vi na Bíblia alguém que encontrou Jesus e voltasse a ser a mesma pessoa. Eu já vi alguém no deserto, essa história parece que eu conheço, e lá Deus deu comida, Deus fez nascer a esperança. E hoje este povo é um dos povos mais fortes do mundo, chamado povo judeu, povo Israel. Passou 400 anos escravos, passou mais 40 anos no deserto. Eles passaram como nós passamos e estamos passando. Contexto dessa oração: o povo estava exilado. E qual o problema do povo? Não cria mais em Deus. Qual o seu problema? Você não crê mais na palavra. Você não quer saber mais de Deus. Você só quer se afastar. E por isso que você ainda não enxergou aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ezequiel 37, 1 diz assim: os ossos não apenas estavam secos, estavam sequíssimos. Agora eu quero dizer para você: e o que se pode fazer no vale de ossos secos? O que posso fazer por você? O nosso Deus
é o Deus da esperança. Ou melhor, o nosso Deus não é o Deus da esperança. O nosso Deus, Ele é a pura esperança. Ele é a essência da esperança. E é isso que eu quero que você entenda. E que você, nesta noite, se tiver passando por um vale de ossos secos, eu quero dizer para você que esses ossos secos aqui foi um local literal. Mas eu quero trazer para a sua situação. Nosso Deus é o Deus de esperança. Diante das pressões do mundo, a primeira coisa que vem é o desânimo. Vale a pena ser crente? Vale a pena crer em Deus? Quando o Senhor chamou Josué, Ele disse: Josué, você vai ter problemas. Josué, preste bem atenção. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Sabe qual é o problema das pessoas? Que elas querem que seus problemas sejam resolvidos ao toque de um dedo. Mas Deus está pronto para resolver o seu problema dentro do seu problema. Salmo 39, capítulo 7 e Salmo 62, 5, a Bíblia fala dessa esperança, que só Jesus é a esperança. Só Jesus pode transformar alguém e tirar desse desânimo. Quem sabe você está sofrendo pressões agora, e o que você fez? Caiu em desânimo, assim como o profeta fez, o Elias, depois de vencer 450 profetas de Baal. Uma mulher disse que ia matar ele, e ele caiu em depressão. E a depressão, ela não lhe traz nenhuma esperança, mas Jesus pode trazer essa esperança para você. Salmo 62:5 diz o seguinte: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Amém. Glória a Deus. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. O Evangelho, ele é pregado, e a fé vem pelo ouvir. E a ordem de Cristo não foi que eu pregasse o Evangelho provocando algum milagre nas pessoas, pelo contrário. A ordem que Ele deu foi a ordem de Jonas. Vai a Nínive, Jonas, e diga para Nínive do seu perigo, porque se continuar no pecado, vai morrer no pecado, porque eu vou destruir. E o Senhor Jesus, Ele pega aquela situação e diz para nós, igreja, hoje: igreja, diga para as pessoas que no estado que elas estão sequíssimos, estão condenadas sem Cristo, e se não crerem em Cristo, continuarão no estado de condenação e partirão para a eternidade sem Deus. Mas você chega, mas você não pode, você não precisa isso, porque nós temos a esperança, e a nossa esperança é Cristo. Então Cristo faz renascer os ossos na sua vida. Ele faz lhe dar vida, como Ele fez com Lázaro. Lázaro sai para fora, depois de 4 dias morto, fedendo. Lázaro ressuscita dos mortos, e Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O vale de ossos secos hoje é o mundo. Os ossos secos não é Israel hoje. Os ossos secos são todos aqueles que estão vivendo sem Cristo. E Jesus veio para dar vida a você, veio para te colocar de pé de novo, veio para dizer para você que ainda que esteja morto, ainda que tu esteja sequíssimo, vou te dar de volta e vou colocar o meu Espírito em você. Por isso que Efésios 1:13 diz: quando o Evangelho é pregado e as pessoas ouvem o Evangelho, é tipo um osso seco sem vida, e o Espírito de Deus entra nessa vida, e ali passa a ter vida em Cristo. E 2 Coríntios diz que a partir daquele momento passa a ser uma nova criatura. A vida velha acabou, a vida de ossos secos acabaram, e agora essa pessoa é marcada, é remida pelo sangue de Jesus, e ali agora ela tem vida, porque Jesus morreu para me dar vida. E o Espírito de Deus, quando entra na vida de alguém, é para você não morrer nunca mais. Vale a pena ser crente em Deus? Vale. E o que o texto diz? Nunca deixa de acreditar no Senhor. A primeira coisa que a dificuldade faz, que o mundo faz, é tirar a fé de você.
E aqui aconteceu com esse povo. Eles não criam mais em Deus e se tornaram vale de ossos secos, sem vidas, ossos que não tinham mais esperança. E o profeta disse: não, o nosso Deus é o Deus da esperança. Em Deus está toda a esperança. E o 37 vai dizer assim: veio a mim a palavra do Senhor. Veio a você a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz em João 15,16, Jesus chamou a igreja, Jesus chamou todo crente para dizer para os ossos secos que tem jeito. E tem muito ainda que vai pregar o evangelho, vai sem ânimo, sem alegria. E tem muitos que estão vindo das igrejas, nem sabem que é salvo, nem tem convicção que é salvo. Às vezes o ímpio aperta e pergunta: você é salvo? Ah, não sei. Não sabe o que? Você está fazendo o que na igreja? Quando eu falo de igreja, eu não estou falando de templo, eu não estou falando de instituição, eu não estou falando de CNPJ, eu estou falando do corpo vivo de Cristo. Quando alguém se converte espiritualmente, o Espírito de Deus habita nessa pessoa e joga essa pessoa no corpo de Cristo, que é a igreja invisível de todos os tempos. O que é que você está fazendo nela? O que é que você está pregando? Se você não sabe nem que você é salvo, você é um osso seco querendo ressuscitar um osso seco. O profeta não era osso seco, ele sabia porque Deus chamou, e ele tinha convicção do que ele estava fazendo. E quando eu creio em Cristo, quando eu estou numa igreja, quando eu tenho uma palavra de vida, eu não sou crente por ser, eu não estou numa igreja só porque é uma igreja bonitinha, eu estou na igreja de Cristo porque eu tenho uma missão, e a missão é levar a palavra e dar ordem aos ossos secos e dizer: olha, você pode ficar de pé porque eu tenho uma vida, e essa vida se chama Jesus. Hoje nós não somos mais o profeta Ezequiel. Hoje eu sou Adalberto, você é Carlos, você é José. Nós somos os profetas do tempo presente. E hoje a gente prega o que a Bíblia manda. Ossos secos, a Bíblia diz em João 3,36: se você crê em Cristo, você tem a vida eterna. Mas se você não crê em Cristo, você corre o risco de ir para a eternidade sem Deus. Ossos secos, presta bem atenção o que diz João 15, versículo 16. Jesus quer chamar você para você vir e ter vida, e ter carne, e produzir frutos. Ossos secos, sabe o que é que diz a Escritura Sagrada em Atos 4,12? Que só tem um jeito para você: Jesus. Não adianta você buscar outro jeito, só Jesus. E aqueles ossos secos só tinham o Senhor. E a profecia veio pela boca de Ezequiel. E a profecia hoje está aqui na Bíblia. E nós somos os pregoeiros, os atalaias do tempo presente. E a Bíblia diz que a igreja não pode calar. Se a igreja calar, os ossos vão se bater. E os ossos já estão se batendo na sepultura. E o que é que nós estamos fazendo? Será que nós somos um Jonas que muitas vezes queria fugir de levar essa mensagem para que uma cidade toda se convertesse? Será que você é como um desses? Veio sobre mim a mão do Senhor. E aí somos nós agora. Eu escolhi você, fulano. Nós somos igreja hoje. E Mateus 28 daria a grande comissão: todo aquele que crê em Cristo tem uma responsabilidade: ir para o mundo e pregar o Evangelho, porque a Bíblia diz que a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o profeta já dizia: como é que o mundo, que os ossos vão ouvir? A Bíblia diz: Deus levantará homens e mulheres através da igreja, e temos a responsabilidade. E o apóstolo Paulo disse: ai de mim se não anunciar os ossos secos a palavra da vida, o verbo da vida, o logos da vida. Mulher samaritana, eu sou a água da vida, eu sou o Espírito que dá vida. Por isso, quando a gente prega o Evangelho, a gente está levando a pessoa a palavra da vida, o verbo da vida, o logos da vida. E quando o profeta clamou: vem Espírito, ele estava proclamando o verbo. E o verbo entrou naquelas carnes e começou a dar vida, esperança. Além do nosso Deus ser a esperança, o nosso Deus é o Deus do
impossível. É impossível alguém agradar a Deus se não confiar nele. É Ele quem diz. Sabe que tem muita gente nesse mundo vivendo como ondas no mar. Pessoas que vivem nas religiões, mas não creem em Cristo, não confiam em Cristo. Eu quero dizer para você, Deus é o Deus do impossível. E Deus não realiza muitas coisas às vezes na sua vida porque você não confia nele. É impossível agradar a Deus sem fé. É o que a Bíblia nos relata. Ezequiel 37:3. A pergunta foi: poderão viver esses ossos? Vou trazer para o seu tempo. Senhor, meu pai pode se converter? Minha mãe pode se converter? Aqueles caras maus dos presídios podem se converter? Aquelas pessoas que estão aí nos hospitais, elas podem se converter? Preste atenção para a pergunta do profeta. Senhor, os ossos estão sequíssimos, poderão viver? É o que você às vezes não acredita. Ah, pastor, eu não acredito mais que meu vizinho se converta. Ah, pastor, o meu filho, eu não acredito mais. Meu marido, meu querido, você precisa tomar posse dessa palavra aqui, ó. Os ossos podem voltar a ter vida novamente? Ezequiel 37:13. E lá em Gênesis 18:14, existe uma palavra que diz assim: existe coisa impossível para Deus? Cuidado como você se relaciona com Deus e faz certas perguntas. Existe alguma coisa impossível para Deus? Mas, Senhor, o meu problema é grave. O meu problema é gravíssimo. Você está discutindo com Deus o teu problema ou você está confiando nele? Quem resolve o problema é Deus. Você não tem que dizer para ele o que ele tem que fazer. O machado não diz para o lenhador como é que ele vai bater. Quem escolhe é o lenhador. O lenhador pega o machado e faz o que quer dele. Você já viu o Machado falar? Hein, Severino? Já viu o Machado falar? Não. E já viu o Bula falar? Já. E às vezes você vai ouvir Machado falar e Mula falar por causa da sua incredulidade. Tem um projeto de vida, põe a igreja para orar e depois não confia. Você quer o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus é o Deus do impossível. Poderão viver esses ossos? A pergunta do profeta, quem sabe é a sua. Existe coisa difícil para o Senhor? Gênesis 18:14. A resposta humana, a pergunta de Deus é não. A resposta do profeta, tu sabes, é uma resposta de um homem de Deus. Lembra de Pedro? Tu me amas. Tu me amas. Tu sabes. Tu sabes. Senhor, pode viver? Tu sabes. E hoje nós temos estatística. Senhor, alguém que está no vale de ossos secos pode se converter? Hoje eu não pergunto para Deus. Tu sabes. Hoje eu tenho certeza que pode. Pode. Pode tanto que Ele já me falou isso. E eu faço isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar, eu tenho que orar, e o resto é com Ele. Agora, se o teu problema, seja ele qual for, seja espiritual, material, se a questão dos ossos secos, são as pessoas perdidas, não se converter, muitas vezes nós somos culpados. Que a gente passa ali anos do lado de alguém. Os nossos filhos crescem, os nossos filhos casam e a gente perde praticamente todos eles. Aí vem os netos, aí tem o marido, tem a mulher. A gente precisa dizer: Deus, tu tem uma promessa
que quando Deus promete, Ele cumpre. Mas cuidado, porque muitas vezes Deus precisa que você confie. Jesus, Ele não curaria o cego se o cego não quisesse. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Os dois ladrões da cruz, um não quis, o outro quis. Era impossível para Jesus descer da cruz? Não. Mas Jesus não faz o que o Satanás quer, nem o que você quer. Prova para mim que tu é Deus. Ele não faz isso. Se tu provar que tu é Deus, eu vou crer no Senhor. A minha família, Ele não faz isso. Você tem que crer simplesmente pelo que diz a palavra de Deus. Porque o Deus impossível, Ele pode fazer as coisas que você acha que não é possível. Deus, Ele é a esperança. Ele é o Deus do impossível. E Deus é o Deus que dá vida. Exatamente. Dá vida. Ezequiel 37:6. A pergunta é: pode ver esses ossos? Claro que pode. Eu vou poder os espíritos novamente. Sabe o que acontece com muita gente? A gente se desgasta por muitas coisas desta vida e ficamos esgotados. Por isso que a Bíblia diz e afirma que o reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar, para que você tenha força, para que você tenha energia. Porque a maioria das pessoas buscam os seus prazeres e as suas forças esgotam e não tem mais nenhuma força. É por isso que muitas vezes, no esgotamento espiritual ou na desesperança do mundo, fica em busca de um braço humano para resolver o seu problema, enquanto o problema só se resolve com o Deus do impossível. Buscai a Deus, lançai sobre Ele a ansiedade para você ver, confia nele, e Ele vai fazer o mar vermelho abrir, Ele vai fazer Rio Jordão abrir, Ele vai fazer você estar numa fornalha e não sei o que, mas já é conhecido, e Deus vai você ficar vivo novamente, tirar você do desânimo, da depressão, e lhe trazer de volta. Nosso Deus, Ele fala e cumpre, como eu já disse. Ezequiel 37:14. Eu sou o Senhor, e disse que ia fazer, e fiz. Eu sou o Senhor, que disse que mandaria o Salvador, e mandei. Eu sou o Senhor, que disse para Noé: aqueles que não se arrepender vão morrer, e morreram. Eu sou o Senhor, e disse que aqueles que ficassem em Sodoma e Gomorra iriam morrer. Quem saiu, viveu. Eu sou o Senhor, que mandou Jonas a Nínive e disse: se não se converter, vou destruir. Mas eles se converteram. E Deus sempre utilizou de pessoas como eu e você. Portanto, a igreja não está hoje para outra coisa a não ser olhar para o vale de ossos secos, que é o mundo das trevas, e todo aquele sem Cristo é um corpo que precisa ganhar vida. Hoje o Senhor não vai fazer do cemitério ossos ressuscitados, não é nada disso. Mas é você que não tem Cristo. Você é considerado ossos sequíssimos. E só Jesus pode dar vida para você. Eu sou o Senhor, disse que fazia e fiz. E outra coisa, Isaías 43:13. Operando Deus, quem impedirá? Olha, nós temos aprendido a orar a palavra. E se a palavra diz que é vontade de Deus certos projetos, ore e diz: eu vou orar porque o Senhor é quem diz. Se o Senhor disse na palavra dele que a minha família tinha promessa de salvação, eu vou crer até o fim. Agora pare de abrir a boca e falar besteira. O desânimo vem logo. Não tem jeito. Será que vai acontecer? E você vai
ficar velho e não vai acontecer nada, porque você não confia nele, não confia nas promessas dele. Esse é um problema. Mas e meus amigos com quem eu trabalho? O Senhor disse: fala para eles e diga para eles que eles podem ter vida novamente. Operando eu, quem impedirá? E só Jesus tem poder para falar e cumprir. Números 23, 19. Ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem. O que ele faz, o que ele promete, ele faz. Guarda essa palavra aí. Deus da esperança, o Deus do possível, o Deus que edifica, o Deus que fala e cumpre. Esse Deus é o mesmo hoje. Onde é que está Deus? Onde é que está o teu Deus? Hoje eu posso dizer com toda a força da minha alma: o meu Deus está aqui dentro de mim. Eu sou o templo dele. Antigamente, o meu Deus estava distante. Hoje ele está aqui dentro de mim. Acordo, durmo, levanto, passeio, ele está sempre comigo. E eu não esqueço da sua promessa. Aqueles que creem em mim, eu vou entrar dentro de você e vou estar com você todos os dias até a consumação do século. E quando você partir dessa vida, você vai morar comigo eternamente. E quantos que estão dentro das igrejas agora não acreditam nisso? Não tem essa esperança. É por isso que você não tem esperança nem para você, muito menos para os outros. Você não tem convicção para você, não vai ter para os outros. Mas o apóstolo Paulo dizia assim: eu sei em quem tenho crido, tenho certeza e confiança tão plena que o meu tesouro está guardado. Esse Deus habita em mim, porque não mais eu vivo, mas Ele vive em mim. E enquanto eu viver essa vida aqui na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo viveu. E o homem sofreu por causa de Cristo. E não tinha brecha, não tinha folga, não tinha mês nenhum. O cara morreu pobre lá em Roma, sem pescoço. Mas ele disse assim: ó, combati um bom combate, acabei a carreira, mas ninguém tomou aquilo que mais precioso eu ganhei, a minha fé. Dinheiro não compra. E a partir de agora eu vou para a glória, assim como Estevão e tudo mais. Eu vou receber agora uma coroa que sabe quanto é que vale. É peso eterno. Portanto, eu digo para vocês: entrega o caminho de vocês, confia no Senhor. Porque, repito as palavras de Eclesiastes de Salomão: um dia o Senhor me deu sabedoria. Eu pedi para Ele, Ele me deu sabedoria. Eu me tornei um rei rico, um rei poderoso. Eu construí tantas coisas, mas um dia essas coisas subiram a minha cabeça. E eu disse para mim que tudo nesta vida eu ia desfrutar. Me afastei do Senhor e quebrei a cara. E na velhice Ele vai dizer: não faça isso. E o melhor da vida é buscar a Deus e guardar os seus mandamentos. Traduzido para o nosso tempo: o melhor da vida é crer em Cristo, é viver numa igreja, usado por Jesus, trabalhando para Ele, cultuando a Ele, e no dia a dia pregando a Cristo, reunindo, congregando com outros irmãos, porque nós somos corpo, e quando Ele voltar, Ele vai vir buscar o seu corpo, a sua noiva. Ele não vai vir buscar fragmentos, não. Então, se você está vivendo como fragmento, eu estou dizendo para você, crentes que já se afastou de igreja, estou dizendo para você, apostata, Jesus vai buscar a sua igreja, e aqueles que estiver ligado aqui, estará ligado lá. Cuidado, porque Satanás está enganando você. Está enganando você. E não zombe da igreja de Cristo. Porque o profeta representava a igreja do Velho Testamento, a boca de Deus. E nesse tempo presente, a igreja representa o profeta, e a igreja tem a palavra da vida. O profeta dizia: assim diz o Senhor, porque era inspiração. E hoje nós dizemos: assim diz as Escrituras Sagradas. Assim diz o Verbo que se revelou, está aqui. E o Verbo diz: crê no Senhor Jesus,
será salvo tu e tua casa. E se tu passares pelas águas, eu vou estar contigo. Se tu passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Por isso, olhe bem, não existe nada que Deus não possa fazer. E aqueles que creem em Cristo, para esses não há impossível. E se viver neste mundo, Cristo vai estar com você. E se você partir desse mundo, Ele vai levar com você. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, para nós, não há vale de ossos secos que não possa reviver. Para mim, para você, crente, para você, igreja, que é de verdade de Cristo, para nós não há impossibilidade dos nossos parentes crerem em Cristo, dos nossos vizinhos conhecer a Cristo, dos nossos amigos conhecer a Cristo, porque nós temos a palavra de vida. E o Senhor disse para o profeta: clame agora, pede para o Espírito entrar nesses ossos. E o profeta vai e faz: Espírito, entra nesses ossos. E aí eles começaram a ter vida. E nós somos os profetas. Quando pregamos a palavra, que a palavra entra nos corações, o Espírito entra nas pessoas e elas passam a ter vida. Porque a palavra que sai da nossa boca é a palavra de Deus, é o verbo. E quando a gente está falando, e a fé vem pelo ouvir, e o Espírito Santo vai falando ao coração, e a pessoa diz: ah, agora eu quero Cristo. Significa que você orou, o Espírito entrou e reviveu aqueles ossos secos. A partir dali, aqueles ossos secos, que são pessoas que estão vivendo no mundo sem Cristo, passa a ter vida eterna. O que Deus deseja é que ninguém se perca, mas que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Então, meu amigo, você que não tem Cristo, Jesus quer te dar vida. Você, meu amado irmão, meu amado pastor, aqueles que pregam o Evangelho, nunca perca a esperança, porque o Deus do impossível, Ele faz aquilo que a gente não pode fazer. E nós temos a palavra de vida, e a palavra de vida está aqui, e a ordem foi dada: ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura, porque quando você pregar, a minha vida vai estar nessas pessoas. E João 8,32 vai dizer assim: eles vão conhecer a verdade, e a verdade vão libertar. E a partir daí, Ele vai ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. Por isso que a palavra da igreja é levar as pessoas a não morrer a segunda morte, a viver em Cristo para sempre. Porque quem está em Cristo é nova criatura, e as coisas se passaram. E no dia da eternidade, Ele nos chamará de filho, e Ele diz: agora eu sou teu Deus, e eu preparei os céus para você. Portanto, você que vive no vale de ossos secos, é você que não tem Cristo. Jesus quer te trazer a vida. E nós somos os profetas do tempo moderno. Mas devemos falar o que pensamos? Não, devemos falar isso aqui. Porque essa palavra tem vida, essa palavra é eficaz, e ela não volta vazia. Só abrir a tua boca e fala o que o Senhor quer de mim e de você. Não tem problema se vamos ser questionados. Não tem problema se vamos ser perseguidos. Não tem problema se a gente for morto. Mas essa semente será jogada. E na eternidade nós vamos ver os resultados. É lá na eternidade que Ele vai chamar cada um e vai dizer: toma aqui o teu galardão. Toma aqui o teu galardão. Toma aqui o teu galardão. Eu espero que você esteja lá. Amém. Que Deus abençoe. Tudo sua cabeça onde você estiver. Amado Deus, obrigado porque o Senhor mandou Jesus Cristo para vencer aquilo que nós não poderíamos vencer, a morte. E Jesus, vencendo a morte, Ele nos tira de um poço profundo, escuro, que é o vale dos ossos secos, sequíssimos. Nós não estávamos prontos para a perdição, para o fogo eterno. Mas Jesus, obrigado porque Tu ressuscitou a nossa vida, Tu nos deu vida, e Tu nos trouxe agora para a luz, para a eternidade contigo. Eu quero orar por aqueles que estão agora, Deus, nos ouvindo, nos assistindo, que ainda não tem Cristo como Senhor. Começando aqui no templo, meu Deus. Aqueles que estão ouvindo pelo rádio, pela internet. Deus, não são as nossas palavras que estão sendo ministradas.
Não sou eu que estou ministrando, mas o Espírito Santo pela minha boca está falando a sua palavra. Eu quero que o Senhor fale agora a esses corações. Convença-os do pecado, da justiça e do juízo. E que essas vidas entendam que estão no perigo de morrer sequíssimos e ser queimados no fogo do inferno. Mas Jesus é a vida e Jesus quer trazer você à vida. Salve essas pessoas, Senhor. Mais uma vez eu coloco as famílias de cada um aqui. Ó Deus, em cada família onde tem alguém que ainda não tem Cristo, que esse Evangelho, ó Deus, possa transformar esse coração. E que aqueles que já têm Cristo sejam pessoas que tenham ânimo, Senhor, que confiem na promessa do Senhor, porque o Senhor não vai tardar sua promessa. Obrigado, Pai querido. E que nesta hora, não só neste lugar, mas em todos os lugares da terra agora, onde o Teu Evangelho está sendo pregado, que a Tua palavra seja, Deus, ministrada e vidas sejam salvas. Dos 5 assim, os 5 lugares da terra agora, Deus, continentes, irmãos que estão nas prisões pregando o Evangelho, irmãos que estão em campos de concentração pregando o Evangelho, irmãos que estão em países onde a Tua palavra é proibida, mas eles estão lá orando e clamando e pregando o Evangelho, porque a Tua palavra que está no nosso coração, ela não fica presa. Aqueles que estão sofrendo por causa do Evangelho, que Tu os conforte agora. Tu prometeu que estaria conosco todos os dias. Eu sei que o Senhor está com nossos irmãos agora nas montanhas, nas prisões, nos calabouços, em qualquer lugar. E que essa paz domine os seus corações, Senhor. E que Tu possa, Senhor, completar, ó Deus, ao coração dessa pessoa aquilo que ela precisa ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém.